Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e essa é a nossa 8ª videoaula do curso de extensão de Morfologia Básica pela UniOeste. E a temática de hoje é vogal temática. E o que é vogal temática? Bom, a vogal temática é um segmento fônico que se acrescenta ao radical, que pode ser primário ou não, para agrupar vocábulos, nomes e verbos em categorias. Nos verbos, a vogal temática agrupa-os em 3 categorias: as conjugações ar, er e ir. E tem o or também, que aí junta-se com o er, porque era poer do verbo pôr, e depois todos os outros verbos vêm do pôr, né? Contrapor, dispor e assim por diante. Então, são 3 conjugações: ar, er, ir. E uma curiosidade: verbos novos que são criados ou que a gente empresta de outra língua e transforma, agrupa conforme a morfologia da língua portuguesa, a gente conjuga em uma dessas conjugações. Conjuga em uma dessas conjugações, tá valendo, né? Então, bora lá. Vamos pensar num verbo, assim, relativamente novo. Pense aí, exercício para vocês. Pensaram? Talvez verbos relacionados à informática, por exemplo. Muito bem, eu vou apresentar um verbo novo para vocês, crosscar. Já ouviram falar em crosscar? Vejam só esse vídeo. O que nós vamos fazer? Que eu amo! Que tipo? Que tipo? Coscante. O que é coscante? É uma casquinha que crosca, que é crocante. Que eu gosto de crocante. Crosca! Vamos fazer então. Você adora, né? Mamãe sabe fazer, né? Me ajuda e o João também, né? Que gracinha! Mamãe linguista pira, né? Criança em fase de aquisição da linguagem é uma delícia. Mas aí vocês viram que ela falou crosscar, e não crosscare, nem crosskir, muito menos crosscore. Porque nós adaptamos os verbos novos que a gente cria, ou que a gente empresta de outra língua, por exemplo, deletar, a gente transforma, adapta para a nossa morfologia, sempre na primeira conjugação. Você já tinha reparado nisso? Aí a tarefinha de hoje, para marcar a presença nessa aula, é você citar um verbo relativamente novo que nós trouxemos para a língua portuguesa e colocamos, obviamente, na primeira conjugação. Será que tem verbo para todo mundo? Eu não sei. Bastante gente, mais de 100 alunos inscritos, né? Mas você pode também inventar um verbo. Se alguém já citou o verbo que você pensou em citar, por exemplo, deletar, que eu já citei aqui antes, pode inventar um verbo, como fez a menininha aí, que de croscante, o adjetivo, transformou em verbo, crosscar. Olha que delícia! Então, a vogal temática é esse A, E, I, e as vogais temáticas nominais são 3, A, E e O. Do grupo do A, podemos citar, por exemplo, sala, nós temos até o L, o radical, o A é a vogal temática, porta, poeta. No E, nós temos, por exemplo, presente, alegre, norte, que nós falamos aqui, né? Presente, alegre, norte, mas escrevemos com E também. E às vezes esse E se realiza como I também na escrita. Por exemplo, caque, a cor caque, júri. Então, esse I, que não é tônico, ele também é considerado vogal temática. E como exemplo da vogal temática O, nós temos muro, alto e sério, por exemplo. E às vezes essa vogal temática também se realiza na escrita como U, por exemplo, europeu, céu. Esse U, de novo, ele não é tônico. Se for tônico, ele não é vogal temática, como por exemplo em baú. Então, o IE átono no final, ou seja, não é a pronúncia mais forte, não está nesse elemento, no final da palavra, então são vogais temáticas nos nomes. O A, se não for desinência de gênero, como por exemplo menina, esse é a desinência de gênero. Mas se não for, aí nós temos também vogal temática, por exemplo, porta. E novamente, esse A não é tônico, ele é átono, ou seja, a pronúncia não é a mais forte da palavra. A gente juntando radical e vogal temática, a gente tem o tema. E há, então, elementos que não têm tema. Por exemplo, anel. Anel termina com L, né? Então, não é vogal temática. Neste caso, anel, ele só tem o radical, ele não tem o tema, porque não tem vogal temática. Mas nos casos em que tem radical mais a vogal temática, nós temos tema, seja em verbos ou em nomes.
E o tema é que ele vai servir de base, então, para agregar as desinências, sejam as desinências verbais, número, pessoa, modo e tempo, ou as desinências nominais, por exemplo, o plural. Esses nomes que não têm vogal temática, a gente chama de atemáticos. São atemáticos os oxítonos terminados por vogal, o, e, a, i, u. Por exemplo, capô, paletó, dendê, jacaré, alvará, irmã, bisturi, bauru. No singular, os nomes que terminam em L, R e S não apresentam vogal temática, que depois vai reaparecer quando a gente passa a palavra para o plural. Por exemplo, mal não tem vogal temática. Males tem o E que é vogal temática e o S, o morfema que indica pluralização. Mar, mares, vez, vezes. A flexão e a derivação, por vezes, forçam mudanças morfofonêmicas. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, supressão. Mesa, a gente tira a vogal temática e põe mesinha. Mestre, tira a vogal temática e coloca o elemento que indica feminino, mestra. E também ocorre crase quando a gente junta dois elementos com o mesmo som. Aqui o A, por exemplo, de laranja, junta-se com o A de al, para formar laranjal. Carinho junta o O, que é a vogal temática, com o oso, que é o sufixo. Também ocorre ditongação. Por exemplo, azul, nós temos o es, que é indicativo de plural, e não fica azules, mas azuis. Sal, mais o es, sais. Então, cai a consoante L do radical e a vogal temática E transforma-se na semivogal I. Para reforçar o que dissemos sobre vogal temática, vamos apresentar agora um quadro dado por Zanotto, em que ele mostra elementos que são temáticos e outros atemáticos. Quadro, temos o radical, vogal temática, tema e é temático. Lama, radical, vogal temática, o tema também temático, portanto. Grande, radical, vogal temática, tema temático. Fariseu, radical, vogal temática, tema temático. Agora vamos ver os casos em que nós não temos vogal temática, portanto é atemático. Carnê, só tem o radical, não tem vogal temática, atemático. Guri, idem. Útil, idem. Para dar continuidade a essa aula, nós temos aí a aula 8, parte 2, em que eu abordo a relação entre vogal temática versus morfema de gênero masculino. Uma discussão que está longe de ser resolvida na linguística. Bora lá?